Sabe aquelas pessoas que têm uma cara mais sisuda, muitas vezes são críticas, são questionadoras, confrontam, parece que nada está adequado e além disso tem aquela tendência a ser doutrinadoras ou querem dar lições imorais em todo mundo. Essas pessoas talvez sofram de dificuldades no relacionamento pessoal e também profissional. Muitas vezes, se essa pessoa for dona de uma empresa, ela até pode ter um sucesso na sua área, porque é o perfil dela, ajuda muitas vezes a levar as pessoas num outro patamar. Mas se essa pessoa tem um perfil mais de colaborador, de funcionário, ela pode estar bloqueando a sua atividade por conta do seu comportamento mais rígido. E isso tem a ver com rigidez emocional. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, fica comigo que eu vou passar um pouco das consequências e como é que a gente pode trabalhar essa rigidez emocional. Eu sou Rangel Lima, psicólogo e Master Coach executivo de negócios e eu ajudo pessoas a serem influentes através do desenvolvimento da sua inteligência emocional. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão mais genética. Vamos imaginar que meu pai ele foi um delegado, meu avô foi um general e assim por diante. Qual que é a tendência? Geneticamente falando, é comprovado que esses genes, esses cromossomos, vai ter uma questão mais hereditária, talvez mais para mim ser um cara mais rígido, ou ser o mais líder, o mais executor, o mais comandante, pela natureza da minha educação. Ou pode ser também exatamente ao contrário disso. Por quê? Essa parte genética, ela vai demonstrar genes e cromossomos que eu posso pegar do meu pai, dos meus antepassados, ou também da minha mãe, que pode ser tanto o comportamento mais ativo ou mais passivo. Mas há uma influência que não dá para negar. Por exemplo, então se esses pais, avós, enfim, foram pessoas mais rígidas, mais ousadas, guerreiros, lutadores, etc., a tendência é que a gente vai ter também essa pegada mais rígida, mais séria. Então, só recapitulando, o primeiro componente é o hereditário. E esse componente, dizem os especialistas, que determina 50% da nossa personalidade. Em torno de 30% tem a ver com o meio ambiente, que vai sendo reforçado muitas das coisas que a gente tem já geneticamente. Isso vai se manifestando, quer queira, quer não queira. E aí sobra 30% para a gente trabalhar de acordo com as circunstâncias, tem a ver mais com a nossa vontade, ou seja, como que eu vou me portar na minha vida, no meu dia a dia. E aí que é um ponto muito importante, porque a gente sabe que pessoas que têm um histórico genético talvez não tão adequado, ou mais agressivo, ou mais repressivo, ou mais rígido, vão ter uma tendência a também viver num ambiente mais rígido, menos permissivo e, consequentemente, você vai ter toda uma educação, crenças que vão estar ali armazenadas, que pode te levar a ser uma pessoa mais rígida, tanto nos relacionamentos, tanto consigo mesmo, tanto com os outros, enfim, com a vida como um todo. E aí, então, que nós temos essa possibilidade, porque geneticamente não tem muito o que fazer. Socialmente também não, ou seja, o meio ambiente que você viveu, o que já passou, não tem como mudar o passado. Mas o que eu posso fazer a partir de agora é que faz a diferença. E aí que vem um ponto importante, que aqui tem que assumir o teu protagonismo, ou seja, não adianta você ficar culpando teu pai, teu avô, porque isso eles também são frutos do meio ambiente, esse meio genético, e eles fizeram escolhas também ao longo da vida. Então tenho certeza que o teu pai, a tua mãe mudaram muito em relação ao que era o teu avô, tua avó. Essa pelo menos é a lógica, né, que a gente vai evoluindo ao longo da vida. E nós trazemos também então essas características genéticas, características ambientais que definem quem a gente é. E quando a gente começa a ter essa maturidade, que geralmente vem mais depois dos 20 anos em média, a gente começa então a fazer escolhas mais conscientes e perceber que tem caminhos que a gente vem seguindo que não nos trazem grandes resultados. A gente começa então a trilhar novos caminhos e adotar novos comportamentos. E aqui na terceira fonte, que é as minhas decisões que eu escolho, que eu tomo na vida, que vão fazer total diferença sobre como que eu vou viver o restante da minha vida. Como eu falei, se eu tenho hoje 30, 40 anos, não tem como mudar o passado, não tem como mudar a genética, mas tem como mudar as escolhas que eu faço a partir de agora. E você não deve culpar teus pais, nem a tua história, porque isso não tem como mudar o passado. É aquele ditado, não adianta serrar serragem, não vai ter efeito nenhum. Agora, você pode mudar o futuro, que é a forma como você pensa a partir de agora e quais serão as suas atitudes perante isso. E o primeiro passo é reconhecer que você é essa pessoa talvez rígida. Porque muitas vezes a pessoa diz, não, eu não sou rígido, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu já cansei de atender profissionais ou clientes que tinham uma cara sisuda, séria, que até às vezes a família rejeitava aquele comportamento. Por exemplo, a mulher sentia medo do marido, os filhos tinham medo do pai. Por quê? Essa rigidez deixa que as pessoas tenham medo disso. Muitas vezes também tem líderes que também têm esse perfil muito rígido. Geralmente eu trabalho com profissionais e líderes, eu sei que é bem complicado e teve uma situação especial onde eu estava trabalhando com um líder
e ele foi fazer uma pesquisa na sua empresa, tipo uma pesquisa de clima, para avaliar como é que estava a aceitação dele perante o grupo. E a questão é que a maioria das pessoas rejeitavam o comportamento e as atitudes dele. Por que que isso apareceu? Porque ele tem esse comportamento muito rígido que vem do pai, que vem da mãe, que vem das experiências que ele teve e da própria personalidade que ele é. E ele queria mudar esse comportamento. E por mais que ele fizesse isso, ele não conseguia, porque muitas vezes aquela questão do instinto, né, do perfil, era mais forte que ele. Graças a Deus, depois de um tempo, ele conseguiu melhorar, e eu digo que ele já melhorou uns 30% no mínimo. E isso faz grande diferença, mas ali ainda tem muita coisa para melhorar. Então, como eu falei, a gente tem que assumir que a gente talvez tenha defeito, que a gente é uma pessoa rígida e começar a querer mudar isso. Então, o primeiro passo é tomar o quê? Consciência disso. E quando eu tomo consciência, eu começo a ter espaço para começar a observar meu comportamento e começar a talvez neutralizar atitudes e comportamentos que não são coerentes. Eu estava lendo recentemente um livro que é sobre educação de crianças, né? E sobre inteligência emocional. Então lá eu fui perceber que muitas vezes o jeito que eu estava lidando com as minhas filhas também não estava correto. Por quê? Eu fui educado também por um pai muito rígido, muito crítico, né? Num ambiente bem rigoroso. Então a minha tendência é querer ser o quê? Também ser disciplinador, também queria ser crítico, também botar as coisas em ordem. E muitas vezes ao fazer isso, eu estou criando um afastamento das minhas filhas, eu estou criando talvez pessoas mais estressadas, mais ansiosas. E então aquilo foi um tapa na cara de que eu penso assim, poxa, né? Não adianta você repetir o mesmo comportamento, não foi legal contigo e também não vai estar sendo com as tuas filhas. Então, começa a mudar o comportamento. Isso é a tomada de consciência, você tomar consciência disso e começar então a ver assim, bom, como é que eu vou fazer agora? Então, qual a melhor forma? Eu sempre digo que, por exemplo, nesse ponto, você gritar, xingar, bater é mais fácil. Agora, conversar, ter que pensar em uma alternativa é muito mais, talvez, desafiador, porque você vai ter que fazer um caminho totalmente inverso. Talvez se você foi acostumado com agressão, né, com crítica, isso vai ser o teu natural. Agora, se você quiser começar a adotar um outro caminho, mais o caminho da compreensão, e aí vai ter que fazer o quê? Pegar muitas vezes uma orientação em livros, em modelos de pessoas que talvez tenham um pensamento diferente do seu, e você vê assim, olha, esse comportamento aqui traz esse objetivo, tem esse resultado. Tenta, experimenta. Então, a gente vai ter que tentar uma vez, outra e mais outra, e no dia a dia a gente vai ter que incorporar. Então, vai ter que ter a consciência do comportamento. 2, vai ter que ter o quê? Modelos mais adequados para que você possa trilhar esse objetivo. E aos poucos a gente vai ter que ir trabalhando essa flexibilidade em nós mesmos, porque uma coisa escrevam aí, quem é muito rígido se quebra na vida, no trabalho, em todo lugar. Eu gosto daquela analogia quando dá assim, os furacões nos Estados Unidos, que aparece lá, por exemplo, árvores centenárias que quando vem o vento, pá, quebra e vão para o chão. E muitas vezes tem aquelas árvores mais fininhas, os chorão, os coqueiros, não sei qual é o nome que usam lá, que elas se dobra quase e não quebra, porque são o quê? Flexíveis. Então a flexibilidade é a arma dos poderosos. Pessoas flexíveis são mais felizes, são mais saudáveis. É como um pneu, se tem um pneu muito duro, ele gasta mais muitas vezes, ele pode estourar, então ele tem que ter uma flexibilidade, uma resistência para poder se adequar ao contexto que a gente vive, seja no relacionamento, seja com trabalho, seja com pressão. Então essa rigidez emocional só traz consequências negativas, tanto para nós quanto para os outros que convivem com a gente. Então o caminho é trabalhar o que? A resiliência. E para trabalhar a resiliência, a gente tem que trabalhar o que? Esse autoconhecimento, essa percepção, começar a ver novos modelos, aprender modelos para poder lidar com a nossa ansiedade, com a nossa rigidez, é aprender com pessoas que têm resultados diferentes da gente. Por isso que é legal uma psicoterapia, treinamentos de inteligência emocional, ou seja, aprender com pessoas que têm um jeito mais doce, mais suave, que possam quebrar um pouco isso em nós. Muitas vezes eu sei que já aconteceu comigo de ir no mercado e as crianças estão chorando, e aquela coisa toda, e você estressado, de repente vem um senhor de idade, passa e diga, oi mocinha, oi não sei o quê, e de repente a criança para de chorar. Então às vezes essa sutileza, essa maturidade vem com o tempo, mas a gente pode antecipar isso também, como eu já falei, lendo livros, aprendendo, fazendo terapia, observação e etc. Então com isso você vai criando ferramentas, estratégias que vão te ajudar a você lidar melhor consigo mesmo primeiro e depois também com os outros. Lembra que o objetivo principal aqui é que quem é rígido, ele sofre muito. Então você tem que começar a ser mais leve com você mesmo, rir da vida,
curtir mais a vida, ser menos flexível, ser menos rígido, porque aquilo não foi bom no passado para você, não está sendo bom no presente e também não vai ser no futuro. Então a gente tem que aprender a ter esse jogo de cintura, esse equilíbrio, porque isso vai nos ajudar a gente ser pessoas mais felizes, mais saudáveis e, consequentemente, se eu for um líder, ou um pai, ou seja o que eu faço, vou fazer tudo melhor porque vai ter mais leveza, né? Então, nesse cenário mais que a gente vive com geração X, Y, Z, a gente sabe que aquela rigidez não está com nada. Então, se eu sou uma pessoa muito rígida, uma pessoa muito, vamos dizer assim, autoritária, eu vou afastar as pessoas de perto de mim. E quando a gente vê cada vez mais o mundo, as empresas se queixando quanto à questão do engajamento, ser alguém inteligente emocionalmente é alguém ser resiliente, alguém que tem essa capacidade de se adaptar, de poder controlar o seu comportamento, ser flexível e com isso tudo torna a vida melhor, o ambiente melhor e tudo fica mais fácil. Se você entende que isso faz sentido para você, comece a fazer um plano de mudança para se tornar menos rígido. Tenho certeza que você vai ser mais feliz, mais saudável, as pessoas que vivem com você vão estar muito mais felizes. Então, mais uma vez, a atitude vai determinar o teu resultado que vai ter na tua vida, no teu relacionamento, enfim. Tenha uma atitude positiva, procure se responsabilizar por tudo isso, assumir o protagonismo da sua vida, porque não adianta dar desculpa, reclamar que tua mãe era assim, teu pai era assado, assuma o comando da sua vida. E para isso vai ser o quê? Um processo prazeroso, desafiador, mas que ao final você vai se sentir uma pessoa muito melhor e todo mundo vai agradecer por você ter se transformado em uma pessoa mais leve, mais flexível e mais inteligente emocionalmente. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aqui seus comentários, compartilhe com seus amigos, seja feliz e procure trabalhar a sua flexibilidade. Como eu falei, flexibilidade é a arma dos poderosos.